Estamos voltando no intervalo WW, conosco agora no programa Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ICEME. Carlos Frederico, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, William, um prazer. E o nosso Lorival Santana. Muito obrigado por estar a bordo conosco aqui, Lorival. A guerra no Oriente Médio, ela tem incrementalmente assumido o ar de uma espiral. Agora são os Houthis que ameaçam ou dizem que estão impondo um bloqueio naval aos vizinhos da Arábia Saudita no Mar Vermelho. 2 militares americanos mortos em ataques do Irã no fim de semana foram identificados. Trump está, evidentemente, dedicado agora a receber corpos. A reportagem é da correspondente Mariana Giangiacomo. O primeiro-tenente Tyler James Feehan e a soldado Isabela Gonzalez foram mortos em um ataque do Irã na sexta-feira contra uma base aérea na Jordânia. No final de semana, o Departamento de Defesa americano também anunciou a morte de outro militar no Iraque, durante uma operação de detonação controlada de um drone iraniano abatido. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã vai pagar muitas vezes mais pela morte de cada soldado americano. Ao todo, já são 17 militares americanos mortos desde o início da guerra. O Irã também afirma que ataques na semana passada contra a Jordânia danificaram diversas aeronaves americanas, mas o Pentágono não tem divulgado números sobre eventuais perdas de equipamentos militares. A Jordânia disse que interceptou mais 3 mísseis lançados do Irã nesta segunda-feira. Teherã direciona ataques contra bases militares não apenas na Jordânia, mas também contra o Bahrein e o Kuwait. Já os ataques a embarcações ocorrem próximo ao litoral de Omã e dos Emirados Árabes, onde os Estados Unidos procuram estabilizar uma rota independente das tentativas do Irã de controlar o Estreito de Hormuz. Aliados do regime iraniano na guerra civil do Iêmen, os Houthis também anunciaram nesta segunda-feira um bloqueio naval aos sauditas, os maiores exportadores de petróleo no Oriente Médio. Um bloqueio bem-sucedido dos Houthis poderia inviabilizar a principal alternativa marítima da Arábia Saudita à desestabilização em Hormuz, via Mar Vermelho e Estreito de Bab el-Mandeb. O anúncio dos Houthis ajudou a impulsionar os preços referenciais do petróleo no mundo, a atingirem ao longo do dia níveis que não eram vistos há mais de um mês. Mas relatos de que mediadores propuseram um cessar-fogo de 10 dias para viabilizar uma retomada nas negociações ajudaram a conter as altas em cerca de 1%. Questionada, a Casa Branca disse que as conversas com o Irã prosseguem, mas frisou que, no momento, Trump está focado em fazer o Irã pagar pelos ataques contra navios em Hormuz e pelas mortes de soldados americanos. Carlos Frederico, se a gente comparar com os momentos que imediatamente se sucederam a essa fase lá do conflito, a partir de 28 de fevereiro, os ataques entre os principais contraentes neste momento não guardam grande proporção. Ao que tudo indica, Irã e Estados Unidos concentram ou pretendem concentrar suas ações militares em alvos militares, apesar das ameaças de Trump. Agora, que opções Trump tem? Boa noite, William, Lorival. Não são muitas as opções de Trump, uma vez que nenhum dos dois lados está tentando conquistar o outro, né? A gente está numa guerra onde os dois lados estão tentando coagir um ao outro a sentar à mesa, né? Quando Trump fala que para cada americano morto, ele vai fazer o Irã pagar muitas vezes mais ou 20 vezes mais, esse não é um anúncio necessariamente de uma estratégia militar, né? E aqui, numa guerra de coerção, a arma não é a força bruta, né? É o risco. Então, quem aposta na escalada dificilmente controla onde ela para. Na verdade, o que a gente está enxergando é algo que a gente já comentou aqui, e fico feliz de a gente ter estado do lado certo da análise, né, que o perigo real ao que se coloca aqui não é a guerra total, mas é um conflito permanente de baixa intensidade, né? E isso contrata um choque econômico, contrata um barril de petróleo nas alturas, transforma a região num certo pântano estratégico e faz do mundo inteiro refém de um estreito de
poucos quilômetros de largura. O Carlos Frederico está colocando a atenção da gente num ponto que é um grande ponto de interrogação no fundo, Lorival. Se a gente olhar a postura do Irã, ela é muito clara. Eles se consideram capazes são capazes de absorver mais pancada, são capazes de tolerar mais dor, mais sofrimento e apostam que o adversário não é. Agora, há algumas, digamos, algumas postulações fora de analistas dizendo que, do ponto de vista do Trump, ele já enterrou mesmo as midterms. Está focado muito mais agora em como que ele pode, de alguma forma ou outra, desautorizar essas eleições do que propriamente embarcar num tipo de ação militar no Irã que ele ajude a moderar o que ele espera que seja um grave prejuízo do ponto de vista político-eleitoral. Isso torna a situação mais perigosa. Porque, primeiro, para os Estados Unidos, para a democracia americana, Trump está preparando o ambiente para rejeitar uma eventual derrota e também procurando mudar as leis para que os mais pobres não votem, né? Não tenham acesso, não possam votar pelo correio, não possam votar porque não têm uma identidade federal e são os mais pobres que são mais penalizados por todo esse custo de vida alto e tal. Então essa está sendo a fórmula política que ele está buscando. E do ponto de vista militar, a gente tem até um mapa para mostrar a situação que ele, quando o Trump se prepara para uma guerra mais ampla e mais profunda, levando os caças F-16, os caças F-35, os aviões de abastecimento no ar, né, KC-135 e 46, para ter uma guerra longa, sem desembarque de tropas, preferencialmente, então o Irã se prepara para ampliar o choque econômico, né? O Strait de Bab el-Mandeb, ele é responsável por, atualmente, 7% do petróleo do mundo, que são 7 milhões de barris que a Arábia Saudita que deslocou para lá, né? E também 22% dos containers de navios do mundo. Esse é o dado aí dos barris de petróleo, né, os 7 milhões. Esse amarelo era o quanto antes a Arábia Saudita escoava pelo Strait de Hormuz, que era quase todo o petróleo dela. E aí o azul é o que ela escoa hoje pelo Bab el-Mandeb, pelo Mar Vermelho, porque o Strait de Hormuz está fechado, né? Mas ali, se a gente puder voltar ao mapa, ali pelo Mar Vermelho, passam os manufaturados que vêm da Ásia, da China, da Índia, da Coreia do Sul, do Japão, do Sudeste Asiático para a Europa, né? Vem do Oceano Índico, passa pelo Bab el-Mandeb, sobe o Mar Vermelho, cruza o Canal de Suez e alcança o Mar Mediterrâneo. Isso é 22% dos containers do mundo de navios. E aí a alternativa é ir pelo Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África, que aumenta em 6 mil quilômetros, em 10 a 15 dias o percurso. Então é um choque na cadeia de valor do mundo se os Houthis conseguirem manter esse fechamento. Fora o lado militar que você vinha descrevendo, tudo isso que você relatou aumenta o choque inflacionário. 15 a 17 dias a mais de navio significa aumentar consideravelmente mais o frete de qualquer coisa. O impacto que vai ser distribuído pela cadeia global, como você acabou de dizer. Agora, há uma disputa entre os dois lados no momento, quando a gente considera que os americanos voltaram a bloquear os portos iranianos. Há uma disputa em ver quem primeiro pisca o olho em termos de graves danos na economia. Quanto que o Irã tem capacidade de resistir, Carlos Frederico? Olha, eu preciso confessar que o Irã tem resistido talvez um pouco mais do que eu imaginava. A gente não tem as informações primárias, né? A gente lida sempre com as informações secundárias. Esse aumento. Trump parecia estar mais desesperado ou mais preocupado em um acordo, e aí eu consegui encontrar duas razões, né, para esse surge aí que a gente teve, essa escalada que a gente teve nos últimos dias. Uma é essa que você colocou,
pode ser que ele tenha esquecido os midterms e falou, ok, isso já perdi, um abraço. E o outro é que talvez ele esteja enxergando alguma fragmentação na liderança iraniana, isso para nós é muito difícil aqui de longe de tatear, e por conta disso está colocando mais pressão sobre o Irã. Nesse jogo de chicken, né, da teoria dos jogos, por enquanto ninguém piscou. Aliás, primeiro quem piscou foi os Estados Unidos, quando assinou um acordo ou um memorando bastante em benefício do Irã. E depois parece ter dado 2 passos atrás. E agora voltaram para a estrada de uma única em direções opostas. Vamos colocar por último, para encerrar esse segmento e essa edição, Lorival, a eleição israelense em outubro. As pesquisas indicam uma situação muito difícil para o Netanyahu, ou seja, ele precisa dessa guerra muito mais ainda do que antes. Só que em princípio ele não está se envolvendo, porque nem o Irã, nem os Estados Unidos, nem Israel tem interesse em que o Israel entre na guerra efetivamente, porque para o Irã, obviamente, aumentam os bombardeios, né? Foram 10 mil missões israelenses naqueles 40 dias e 13 mil missões americanas. Para os Estados Unidos vira um complicador, porque depois quando ele vai fazer a trégua ele tem que negociar e falar com Israel também. E para Israel é ruim também por causa de todo o gasto econômico que isso representa, e essas guerras que Israel tem se envolvido estão causando problemas econômicos na população, e tem eleição dia 26 de outubro. Então, o Netanyahu gosta da crise, gosta, né, do fato de os Estados Unidos estarem engajados contra o Irã, e foi Israel que provocou isso, foi o Netanyahu. Então, ele está assistindo, por enquanto, de camarote. Só que o que acontece? Esses F-16 e F-35 vão usar Israel como base, porque não dá para usar a Jordânia, que está morrendo militar americano na Jordânia e também nas monarquias árabes do Golfo, na Síria, no Iraque, está tendo ataque para todo lado. A Síria ele nem poderia usar também. Então, resta Israel, e que tem o melhor sistema antiaéreo também, para proteger esses equipamentos e tal. Então, de qualquer forma, Israel já está envolvido na guerra, né, William?